Muito boa tarde, prezado telespectador. Esse é o Expresso Meio-Dia. Eu me chamo Thiago Zilli e agora os sinos da Igreja de Nova Prata badalam para anunciar que estamos exatamente no meio-dia. Fazem 25 graus nesse momento na capital nacional do Basalto. O movimento na Avenida Placidina de Araújo é tranquilo nessa hora. E nós damos início à nossa rodada das principais notícias e atualizações da manhã, falando sobre o esporte e, claro, a tragédia gremista na Vila Belmiro na noite de ontem. Pelo portal da ESPM, quem fala é Jeromel, o zagueiro do Grêmio, Pedro Jeromel, elogia o ano do Santos e diz que a estratégia do Grêmio foi por água abaixo com o primeiro gol aos 11 segundos do primeiro tempo. Após a partida, o zagueiro lamentou os gols sofridos que atrapalharam a estratégia gremista e acabaram dando fim aí ao sonho do tetracampeonato na Libertadores da América. Informação pelo portal Globo Esporte, a charge que tem aí é Renato engolido pela baleia. Isso mesmo, porque o Santos deu um baile técnico no time do Grêmio, foi um completo rodeão. Renato não conseguiu achar a fórmula certa e o tricolor está fora da Libertadores da América. No Colorado, as informações pelo portal Globo Esporte reportam que o novo presidente do Inter abraça o período de transição e terá conversa com Abel Braga para sentir o ambiente. Abelão não ficará no ano de 2021, mas Alessandro Barcelos pretende diagnosticar em qual momento será melhor para o clube dar uma transição nos treinadores. E isso começa já nos próximos dias, porque Alessandro Barcelos já fez reunião com a atual presidência para trocar o comando dos mandatários. Pelo portal Globo Esporte também a informação é que o Inter está sondando o técnico espanhol Ramírez. Ele deve assinar por até 2 anos e terá tempo para implantar uma metodologia de trabalho. A promessa é que ele tenha um contrato longo, um projeto de base e que possa se estender no comando do Internacional. Atualmente o técnico espanhol está treinando um time no Equador e as conversas estão avançadas. E inclusive o Inter mandou emissários até o país equatoriano para conversar com um novo proposto técnico aí, o espanhol Ramírez. E vamos falar da região, mas antes de trazer as tradicionais notícias, temos uma informação e uma matéria especial que foi gravada no dia de ontem, no município de Protásio Alves, falando sobre as inaugurações e as entregas das obras após 8 anos de mandato de José Espanhol. Ele agora faz as entregas simbólicas dos principais contribuições do município. Muita coisa bonita foi feita em Protásio Alves e você acompanha agora. Eu retorno na sequência, sem intervalos comerciais, para as notícias aqui da nossa região e do estado. Fique comigo, o Expresso Meio-Dia está apenas começando. A terça-feira, dia 15, foi especial em Protásio Alves. A imprensa regional e autoridades prestigiaram a apresentação de obras no município. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. A emoção, o reconhecimento, a esperança e a gratidão marcaram as visitas às obras de pavimentação das comunidades de São Vítor e linha 8ª Turvo. Da pedra fundamental da quadra poliesportiva coberta, ampliação do cemitério e da unidade básica de saúde,
Parque da Imigração, monumento aos colonizadores e lançamento local do livro Um Olhar para as Origens, a história do município de Protásio Alves. Mesmo com a junção de poucas pessoas, os momentos foram marcantes e significativos, porque cada um deles contou com a participação de pessoas beneficiadas ou reconhecidas pelas obras da administração municipal. Muito bem, você acompanhou aí um momento simbólico da entrega de várias obras, tanto no interior do município de Protásio Alves, como na área urbana, uma nova praça, um novo relógio, a Pérola da Serra Gaúcha, enfim, muito progresso nos últimos 8 anos e que Protásio Alves continue a sua senda por desenvolvimento no novo mandato que começa agora em 1º de janeiro. Falando pelo portal da Rádio Estúdio FM, as informações de Nova Prata são de que o inventário do patrimônio histórico foi finalizado. Após muito tempo de trabalho envolvendo o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e também o Conselho do Plano Diretor e também com o envolvimento do Ministério Público, da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, foi finalizado o inventário do patrimônio histórico do município. Um trabalho que levou mais de 1 ano e meio para ser concluído e agora localizou 76 imóveis relacionados ao inventário e restaram aí 61 na lista oficial. De acordo com o secretário Everson Marca, os proprietários desses imóveis, que são particulares, públicos e também religiosos, serão beneficiados pela nova Lei Municipal 10.450 do ano de 2020, que prevê vários itens aí voltados para a preservação do patrimônio histórico municipal. Informações que vêm também do portal da Rádio Estúdio FM. A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Flores abriu processo para seleção simplificada. São processos aí para selecionar agentes de saúde temporários. O agente comunitário de saúde, como é chamado, né, para combate a endemias e também médico ginecologista e farmacêutico. As informações podem serem obtidas aí através do site vilaflores.rs.gov.br. Informações de Veranópolis pelo portal da Rádio Estúdio é de que nesta manhã um casal foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico no município de Veranópolis, em uma ação realizada pela Polícia Civil na companhia da Brigada Militar através da Força Tática de Nova Prata. Foi preso no começo da manhã um casal com mandado de prisão expedido pelo foro da comarca de Veranópolis. Os dois são investigados pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A prisão aconteceu em uma residência nos fundos de um salão da comunidade do bairro São Francisco. Os criminosos desacataram os policiais, resistiram à prisão e agrediram a guarnição. O fato deixou os policiais militares lesionados. Informação agora falando pela nossa região da Serra. Na noite de ontem, pela rádio difusora, a informação é que um caminhão sem motorista acabou descendo um barranco na BR-470 em Bento Gonçalves. O acidente ocorreu por volta das 20 horas no quilômetro 215 da BR-470, nas proximidades do bairro Maria Gorete. E a informação que eu quero repassar também pelo portal Leouve é de que Caxias do Sul e toda a região deram o adeus ao senhor Arno Zadra, um empreendedor que foi o fundador da rede Sorvelândia. Ele faleceu aos 81 anos, né, no hospital da Unimed. Ele deixou 4 filhos, 6 netos e a esposa. A cerimônia acontece em Caxias do Sul, aconteceu nessa última quarta-feira e uma trajetória de sucesso porque quem já experimentou os produtos Sorvelândia, eles têm sempre a mão e o toque do seu Arno, que agora fez a sua passagem. Informação para Caxias do Sul, pela página do Sul 21, o prefeito diz que a situação da rede hospitalar de Caxias é
totalmente estourada, fecha aspas, e nunca esteve tão fora de controle. Flávio Cassina fez um pronunciamento sobre a situação da rede hospitalar em Caxias do Sul, aberto à imprensa. Ele falou sobre a situação dos hospitais que beiram a lotação máxima, próximo a uma situação de colapso, na medida em que a ocupação dos leitos de UTI supera a margem de 95%. Cassina chamou a imprensa para falar sobre a situação. E não é só pela falta de material, ele também roga um apoio maior do governo do estado para que olhe para Caxias do Sul com maior atenção. A notícia chama aí para a situação. Vamos chegando próximo ao final de semana. Amanhã tem a rodada do distanciamento controlado e as bandeiras. Não esperamos boas notícias. Informação também que vem pelo portal O Documento. A Polícia Federal, com sede na delegacia em Caxias do Sul, faz uma operação em 3 estados em combate ao tráfico internacional de drogas. Foram deflagrados mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. E mais de 40 policiais federais cumpriram aí tanto no Paraná, em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. A investigação começou em abril desse ano, a partir da apreensão de uma carga de mais de 1 tonelada de droga que entrava do Paraguai. A partir dos dados e das informações genéticas contidas nessa apreensão, os policiais começaram a desenhar uma linha de investigação e traçaram todo o caminho que a quadrilha fazia. Em Passo Fundo, a informação pela rádio Irapuru: um homem foi preso em flagrante após matar a cachorra do vizinho, no bairro Nenê Grefe, em Passo Fundo. Enquadrado na lei de crime de crueldade contra os animais, após cometer o crime, a polícia foi acionada e o sujeito foi preso em flagrante. Informações para a capital, região metropolitana e nosso estado: a festa de Réveillon em Porto Alegre, aquela oficial que aconteceria, foi cancelada por causa do atual estágio da pandemia. Então a prefeitura noticiou na noite de ontem que não será realizada o Réveillon do gasômetro pelas questões sanitárias nas quais a capital se enquadra. No mesmo sentido, a gente vai seguindo pelo portal do G1. As informações são de que o novo decreto estende os horários do comércio e de restaurantes até às 23 horas na capital gaúcha. Lojas e shoppings poderão atender até às 20 horas. Restaurantes estão liberados até às 22 horas. E o decreto vale até 23 de dezembro. Segundo a prefeitura, a medida considera a situação econômica da cidade na semana do Natal. E pela informação da Secretaria de Educação, já que no programa Algo a Mais que você acompanhou era a quinta da educação, a Secretaria de Educação do Estado lança o primeiro aplicativo gaúcho para alfabetização de estudantes. A ferramenta Ler é Tri foi desenvolvida por alunos e professores da rede estadual de ensino. E o secretário Faisal Caran valorizou o trabalho dos professores que ajudaram a construir este novo aplicativo que está disponível para toda a rede pública do estado do Rio Grande do Sul. O Ministério Público, por sua vez, com informações do portal G1, denunciou 6 pessoas pela morte de João Alberto no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Se a justiça aceitar a denúncia, eles virarão réus por homicídio triplamente qualificado. O assassinato do cidadão no Carrefour, do bairro Passo da Areia, completou 1 mês nesse sábado e o MP encaminhou a denúncia ao Poder Judiciário. Informação também no Ministério Público do Estado, pela página da instituição. Hoje, em uma operação conjunta com a Brigada Militar, o MP cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar irregularidades nas eleições de Viamão. Foram deflagradas nessa manhã a Operação Fica a Dica, para perseguir aí provas que possam atestar irregularidades no pleito eleitoral da cidade e da região metropolitana. E a Polícia Civil também, nesta manhã, mobilizou seus agentes em 2 grandes operações que ocorreram na capital. Uma no centro da cidade, visando combater a venda de produtos falsificados e sem procedência, abordou diversos depósitos que guardavam material no centro histórico da capital. A Operação Fictus: foram encontradas salas comerciais e estacionamentos na Avenida Mauá e na Júlio de Castilhos, que eram depósitos de produtos falsificados e sem procedência lícita justificada.
E outra operação que foi realizada nesta manhã também é a Operação Sem Sinal, que prendeu uma quadrilha investigada pelo roubo e furtos de celulares em 12 cidades do estado. 43 ordens judiciais foram cumpridas em Nova Santa Rita, Canoas, Porto Alegre, Esteio, Cachoeirinha, Viamão, Sapucaia do Sul, Gravataí, Alvorada, Guaíba, São Leopoldo e Tapes. 11 pessoas já haviam sido presas até as 9h30 da manhã. A investigação dava conta de uma quadrilha que atuava no roubo e no furto de celulares para posterior revenda de forma ilegal. Então, nessa manhã, 2 grandes operações da Polícia Civil. E já que falamos em segurança e organização das forças policiais, para a gente encerrar esse bloco, a informação é que desde o início do mês de dezembro, a Brigada Militar aqui de Nova Prata conta com um novo efetivo. O número maior de brigadianos está endossando a segurança do município e da região. E para falar sobre o assunto, quem falou foi a vereadora Roseli Albuquerque, que foi quem buscou essa ação para aumentar o efetivo da segurança. Fique comigo, eu retorno após os comerciais com as informações do Brasil e do mundo. Nas últimas semanas, Nova Prata recebeu uma ótima notícia. O efetivo da Brigada Militar no mês de dezembro passa a aumentar. Esse foi um projeto aprovado e conseguido pela vereadora Roseli Albuquerque, que explica para nós um pouco mais sobre esta ação. As buscas para efetivos aqui para a nossa cidade estão sendo sempre constantes, pois estamos com falta de efetivos já faz um tempo. Há 2 anos atrás vieram 10 novos efetivos para cá, o qual foram saindo. Eu não sei por que motivo, por que maneira, enfim, uns foram trabalhar no Força Tarefa, outros para o Presídio Central, outros se aposentaram. Então aconteceu essa defasagem que estamos praticamente sem policiais nas ruas aqui da nossa cidade. Então, já faz tempo que eu estou indo atrás disso, já conversei com o nosso vice-governador, Coronel Ranolfo, que também estava sabendo disso, e agora estavam aguardando para final de ano, que vai se formar turmas novas, mandarem os efetivos para cá. A partir do que aconteceu aqui na nossa cidade com o Zinho, infelizmente, aí eu levei até a coronel, a chefe do Estado-Maior, a Cristine, a situação do que aconteceu e que eu já tinha pedido efetivos antes e que nós precisávamos, por favor, então, que fosse resolvido imediatamente. Coloquei o problema de toda a região, porque Veranópolis também não tem efetivos, estava bem defasado e que nós precisávamos aqui na região, que não tinha mais nenhum de onde tirar de outra cidade para vir para Nova Prata. Então ela entendeu imediatamente o pedido, já ligou para o comando de Bento Gonçalves, onde ela já pediu para que resolvesse essa situação. Até eu pedi horas extras, mas como não existe horas extras, ela então disse que ia conceder umas diárias para que até o final do ano, até se formarem os novos, mantessem outros efetivos aqui. Então, por isso ela mandou esses sete policiais para a nossa cidade. E a partir de janeiro, então, já temos garantido 2 novos e tem 3 que estão fora da cidade, que ela disse que irão retornar. Então, já são 5 garantidos, então, para a nossa cidade. Estamos atrás de, no mínimo, mais 2. Acredito, sim, que eles vão mandar, aí nossa cidade estará sempre segura, então. Estivemos sessão na Câmara de Vereadores, onde eu coloquei no orçamento do município um projeto para o HBM de R$48 mil, para que no próximo ano seja pago para os efetivos que trabalharem na rua um valor de R$500 como vale alimentação ou auxílio moradia,
que é onde vai incentivá-los a estar aqui na nossa cidade, a virem outros também para cá, porque em outras cidades que têm algum auxílio, que eu já vi, tipo Bento Gonçalves, é um incentivo maior para que eles não saiam e para que eles continuem trabalhando aqui então, e não tenham vontade de trabalhar em outra cidade. Com certeza o Executivo também vai ajudar e nós iremos resolver o problema de efetivo da nossa cidade. 'Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. – 2020 foi um ano de incertezas, mas foi possível se reinventar. Para quem estava acostumado a sorrir, deixou o olhar ocupar seu lugar. Algo mudou, mas o carinho e o respeito pelo nosso cliente só aumentou. Muito obrigado por fazer parte da nossa história, pois loja para toda a família só existe uma. Bedim, desde 1986, junto contigo. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Quinta-feira é dia de talk show na Conecta Mais, e nessa quinta-feira você acompanha um B-Night matrimonial. Aline Manfredi, Léo e Johnny Maziero, eles são o Enlace Trio e estarão aqui nesse sofá. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Retornando ao vivo para você, esse é o Expresso Meio-Dia. Eu me chamo Thiago Zilli e aqui as principais notícias da manhã, atualizadas e fresquinhas para embalar o seu começo de tarde. E começando com as informações que a gente tem vindas do Brasil e do mundo para te atualizar, aconteceu uma grande chuva em Santa Catarina, uma enxurrada, e todo o Vale do Itajaí foi tomado aí por uma forte chuva. Até o momento se contabilizam 11 óbitos e a cidade de Presidente Getúlio foi a mais atingida. Segundo a Defesa Civil, há mais de 20 pessoas desaparecidas, além dos óbitos. O município está sem energia elétrica e sem telefonia. O acesso à cidade de Presidente Getúlio também está bloqueado devido a um deslizamento de terra. Em 12 horas na região, choveram 121 milímetros, segundo o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. E de acordo com a Defesa Civil, o previsto para todo o mês era de 153 e numa noite só choveu mais da quase toda a quantidade. 15 cidades da região registraram alagamentos e deslizamentos, como Itajaí, Blumenau, entre outras. Informações do portal Reuters dessa manhã dão conta de que na parte da economia aqui no Brasil, o Banco Central passa a ver menos crescimento para o ano de 2021, com a lentidão na retomada do emprego e da normalidade.
Conforme as previsões, o Banco Central piorou a projeção de PIB do Brasil para 2021 a um crescimento de 3,8%, ressaltando que a revisão reflete a expectativa da antecipação da recuperação e também a ausência da volta à normalidade. A previsão de um longo plano de vacinação também entra na conta da revisão do PIB, segundo o Banco Central. E, em parte, a revisão refere-se à antecipação da recuperação econômica que se esperava que iria acontecer de uma maneira mais expressa. Pelo portal CNN, a OCDE sugere ao Brasil juntar o FGTS e o seguro-desemprego em uma rede de proteção social. A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o grupo das economias mais industrializadas do planeta, divulgou no dia 16, ontem, um relatório sobre o Brasil. No documento, a entidade sugeriu o reajuste do Bolsa Família, afirmando os valores pagos pelo programa social recuam 22% em termos reais, descontado a inflação nos últimos 15 anos, ou seja, um reajuste para cima do Bolsa Família. E a OCDE também sugeriu que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Seguro-Desemprego fossem unificados na forma de uma fusão, garantindo assim um programa social de ampla rede universal de renda mínima e proteção social do país. Na visão da OCDE, os programas sociais brasileiros são limitados aos extremamente pobres, no caso do Bolsa Família, e aos trabalhadores com carteira assinada, que têm direito ao FGTS. Mas uma grande massa de proteção não é atingida por nenhuma campanha ou camada de proteção social. E a OCDE busca que o Brasil revise estas posturas. Esse recado vem em cheio a uma vontade do atual governo de integrar esse clube da OCDE. Vamos dizer assim, é uma área VIP da Organização Mundial do Comércio. Para integrar este grupo, com certeza as observações feitas pela organização terão que serem levadas em conta para se chegar lá. E nesse momento, ela fala que o Brasil precisa revisar os seus programas sociais. Falando de vacinação, pelo portal Reuters, no primeiro voto do STF sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, o ministro Lewandowski vota a favor de restrições para quem não se vacinar contra a Covid-19. O que isso quer dizer? Antecipadamente, o STF vem julgando se as pessoas que não tomarem vacinas contra o Covid-19 poderão ter limitações, como, por exemplo, não poderão tomar aviões em aeroportos, não poderão viajar para fora do Brasil, não poderão transitar, não poderão acessar órgãos públicos. Existem várias restrições que estão sendo pautadas pelo STF e, nesse momento, o primeiro voto do ministro Ricardo Lewandowski é a favor de uma vacinação compulsória, ou seja, ninguém é obrigado a tomar a vacina, mas quem não tomar não poderá acessar determinadas partes ou serviços oferecidos. Outra liminar concedida no STF na noite de ontem causa polêmica aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque o novo ministro Nunes Marques concedeu uma liminar autorizando a pesca de arrasto na costa do estado. Nunes Marques acatou um pedido que foi rejeitado pelo seu antecessor Celso de Mello em 2019. A pesca de camarão até 12 milhas náuticas havia sido proibida na costa gaúcha e uma lei que foi aprovada em 2018 pelo governo Sartori e foi alvo de ação pelo Partido Liberal. A pesca de arrasto prejudica a costa do Rio Grande do Sul e as prefeituras do litoral norte já lançaram um movimento para aí recorrer dessa decisão que é em caráter liminar, porque a pesca de arrasto oferece um risco muito grande aos pescadores artesanais de todo o Rio Grande do Sul. Faz com que frotas pesqueiras de outros locais venham aqui e alterem a rota do nosso peixe. Enfim, discussões bastante entruncadas nesse momento. E a Justiça agora fala para você um pouco sobre praias, o comportamento, o verão está chegando e nós vamos trazer umas tendências aí. A Justiça proibiu a entrada de turistas em Búzios e fechou estabelecimentos comerciais. De acordo com o portal CNN Brasil, uma das joias do litoral brasileiro, no Rio de Janeiro, a região de Búzios, foi fechada para a entrada de turistas e os estabelecimentos foram limitados a funcionarem. Mas não é só isso. Seguindo pelo CNN, Fernando de Noronha,
também tem novos protocolos para a entrada de visitantes. O arquipélago e a reserva natural endureceu as medidas de flexibilização e agora, né, existe aí a necessidade de um exame com 24 horas de antecedência antes de embarcar para a ilha, conforme o governo de Pernambuco, que é quem responde pelo território de Fernando de Noronha, afirmou. Ou seja, para viajar para Fernando de Noronha, você precisa emitir aí um exame de PCR com 24 horas de antecedência. E a dica que o portal CNN traz, depois dessas restrições, hoje pela manhã no News nós falávamos também da Praia do Rosa, que agora vai contar com restrições aos finais de semana, onde somente turistas que tenham reservas na rede hoteleira local e moradores poderão acessar o balneário. A sugestão do portal CNN é que, com menos movimento, a boa pedida desse verão são as praias de nudismo, porque elas favorecem aí o distanciamento social. O Douglas está aqui do lado, ele está ligado nessa dica, ele está só escolhendo qual é a praia de nudismo que ele vai ir nessa temporada. Ele falou que não vai. Mas em Santa Catarina aí, ó, Pedras Altas, a Praia do Pinho e a Praia da Galheta, todas elas na região de Camboriú ou da Grande Florianópolis, oferecem aí esse destino para quem quer ficar com os documentos expostos ao sol e distanciamento controlado, por óbvio. As informações internacionais, brincadeiras à parte, é uma opção, né? As informações internacionais dessa manhã que a gente traz para você também e que vem a calhar, atenção turistas, porque o presidente do Uruguai fechou as fronteiras do país novamente. Então você que imaginava dar uma passadinha em Punta del Este no final do ano, ou Punta del Diablo, ou Montevidéu, refaça seus planos. Luiz Lacalle Pou fechou aí as fronteiras devido ao crescimento exponencial de Covid-19 no país uruguaio. O fechamento das fronteiras vai ocorrer de 21 de dezembro a 10 de janeiro, exceto para o transporte de cargas ou pessoas que tenham passagens compradas até esta quarta-feira. Então, viagens ao Uruguai também terão que ser repensadas. Mesmo após o óbito, Diego Maradona ainda causa polêmica e tribunal argentino decide que o corpo do craque deve ser conservado para eventuais testes de paternidade. Isso porque Dieguito teria deixado alguns filhos esparsos por aí e muitos pedidos de reconhecimento de paternidade começam a aparecer. O Tribunal Nacional de Primeira Instância em Assuntos Civis decidiu que o corpo deverá ser preservado. Então, né, vamos ver quem serão os novos filhos de Diego Maradona. Informações do espaço: a sonda chinesa que foi buscar amostras do solo retorna à Terra com as primeiras amostras da superfície da Lua coletadas em mais de 40 anos. A Chang'e 5 pousou quinta-feira numa província da Mongólia, no norte da China, com 2 quilos de rochas lunares e o sucesso da missão chinesa na busca por material espacial. E para a gente encerrar o Expresso Meio-Dia de hoje, Dia Mundial da Paz, o Papa fez a sua oração pedindo uma lembrança pelas vítimas da pandemia. Ele hoje orou e dedicou os seus votos a todos aqueles que sofreram com a Covid-19 e pediu também que a vacina seja entregue principalmente aos mais pobres. Abre aspas, o ano de 2020 ficou marcado pela grande crise sanitária da Covid, que se transformou num fenômeno plurissetorial e global, agravando fortemente outras crises interrelacionadas, como a climática, a alimentar, a econômica e a migratória, e provocando grandes sofrimentos e incômodos, fecha aspas, encerra o Papa Francisco em sua mensagem pelo Dia Mundial da Paz. Oremos junto com ele pela rápida recuperação do planeta. E eu mando um abraço para quem nos acompanha, o Evandro Kouakoski, a Salete Toscan, o Evandro Kouakoski Júnior, a Daniele Corso e o Roberto Meneghini, desejando uma boa tarde para todos vocês. E para encerrar, nós viemos aí na semana inteira
com algumas reportagens especiais sobre o Natal das etnias aqui de Nova Prata. E hoje nós falamos sobre a etnia italiana e quem falou foi a dona Alda Aiolfi, que contou quais são os principais costumes. O Expresso Meio-Dia se despede aqui e nós retornamos ao vivo amanhã com as principais atualizações para você. Uma boa tarde. Diversas são as etnias que formam a população aqui do município de Nova Prata. E nesse especial de Natal, nesta reportagem, vamos te apresentar as tradições natalinas tipicamente italianas. Vamos conferir. As tradições natalinas no povo italiano têm raízes principalmente evangélicas, porque retratam muito o momento do nascimento de Jesus. Em virtude de ser um povo católico, eles trazem na sua bagagem religiosa este montar o presépio. E tem um fato muito significativo que um italiano, Francisco de Assis, que hoje é São Francisco de Assis, em 1223, muito antes dos imigrantes virem para o Brasil, ele montou um presépio com personagens e pessoas na vida real, de verdade. E se espalhou tanto este fato que começou a se representar muito o presépio com estátuas também ou com encenações, que até hoje eles voltaram a retratar lá em Assis. Então, o básico mesmo é o nascimento de Jesus e é um período que compõe-se de Natal até dia 6 de janeiro, os Reis Magos. Então, os pastores foram até o presépio, né? E depois, guiados pela estrela, os Reis Magos foram até a casa onde se encontrava o menino e a mãe. E essa tradição de presentear é mais comum no Dia de Reis, porque foram os Reis Magos que ofertaram o ouro, incenso e a mirra. Nós temos muitas tradições italianas que são os cantos religiosos, a preparação das casas, a ceia, ou melhor ainda, o almoço familiar. É muito forte esse momento. As crianças, elas participam muito, inclusive se passou para as crianças aqui no Brasil essa ideia de preparar um pratinho com até às vezes um pastinho que à noite do Natal iria chegar um burrinho com o menino Jesus para deixar um presentinho. Muitas vezes era uma simples bala, umas bolachas, coisa assim, mas era de grande alegria para as crianças. E elas participavam desse evento. E, inclusive, se preparavam as casas. Até hoje se limpa mais, né? Vamos fazer a limpeza de Natal, porque a gente transfere esse fato que seria mais espiritual de preparar o coração também para a coisa material. Então, na alimentação, claro que era bem especial, bem diferente. O panetone, por exemplo, surgiu muito antes dos imigrantes virem para cá. E não só, os italianos são muito achegados às massas, né? Então, é bolacha, a lasanha, o capelete, essas coisas assim mais de mesa farta, porque representa quase a prosperidade em relação ao que está na mesa. Então, cultuam muito isso. E os italianos têm uma frase, um ditado bem popular que diz assim: Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Quer dizer, Natal com os seus, fim de ano com quem quer que seja. Isto é, para frisar justamente a vida familiar, o encontro com a família.
E uma coisa muito importante é participar da missa. Missa do Galo. Várias explicações tem, porque talvez quando acabasse a missa, já os galos estavam cantando. Talvez, não tem explicação. Mas alguém iria para a missa da família, não todos, muitas vezes, porque morando longe, nem todos dispunham de condições de ir até. E o grande presépio, o melhor presépio, era montado na igreja, porque nas famílias poucos tinham condições, mas então se substituía com a árvore de Natal nas famílias, enfeitadas até com papéis de balas que se guardava quando se tinha condições de comprar umas balinhas. E até uma senhora disse, para fazer a bola do pinheirinho, né, a gente colocava uma pedrinha e amarrava. Então se arrumava um jeito de tornar esse momento muito específico, muito próprio e muito alegre. E as crianças costumavam, no início do ano, no primeiro do ano, passar nas casas e desejar feliz ano novo. Bom princípio, eles diziam. E normalmente os outros respondiam, e buona fine, isto é, se bom o começo, que seja também bom o final do ano. E isso era muito importante, esse desejo que realmente transmite e a gente se fortalece com os bons desejos. E em relação também às brincadeiras, as crianças faziam muitas brincadeiras, e nos Reis, quando encerra-se o período natalino, que é o dia 6, tinha então, muitas vezes era bem comum também dar presentes. Hoje nós temos uma substituição do Papai Noel que esconde toda essa magia religiosa do Natal, porque até tem crianças que não sabem por que é Natal. Eles só sabem que chega o Papai Noel. Então é assim um pouquinho difícil de entender. E eles, nesse aspecto, cultivavam muito, tentavam as crianças também ser mais cuidadosas com os irmãos, com os pais, obedecer mais, porque também viria o retorno com o presente. A gente usava essa mania, né, de propiciar algo, mas exigir também. Isso também era muito importante. No dia 6 de janeiro, na Itália, se comemora também, além da chegada dos Reis Magos, a chegada da Befana. Befana é uma bruxa boa, que ela distribui coisas boas para as crianças. E daí, como tem em Assis um grande peregrinar em virtude do primeiro presépio, que foi montado ao vivo lá em Assis, assim também onde se celebra a Befana, que distribui presentes, que se cria a personagem, tem muitas pessoas que vão apreciar esses momentos porque são antigos, mas são singelos. Então é muito importante conhecer as diversas atividades que se desenvolvem no mesmo período, ora mais religiosas, ora menos religiosas, né? E menos sacras, porque é um momento do Natal sagrado, importante para muitos e muitos povos. Então, nós queremos deixar uma mensagem nesse tempo difícil, até que estamos vivendo, que nós devemos voltar nosso rosto sempre em direção ao sol, à esperança, a Deus. Então, as sombras ficarão para trás e podemos continuar caminhando. E que o Natal seja festejado com paz, harmonia, fraternidade. Sem fraternidade não existe Natal, porque Jesus mesmo, Maria e José enfrentaram grandes dificuldades. Pensem quantos quilômetros caminharam, chegam em Belém, querem um lugar para o nascimento, não encontram, dão um jeito e passam por cima das dificuldades. Essa é a mensagem que nós queremos transmitir também,
que devemos ter força para superar as dificuldades e que a estrela de Belém continua a brilhar para todos, mesmo que às vezes ela se ofusca. Ela se ofuscou para os reis magos, como o povo italiano muito segue essa parte bíblica. Desapareceu, foram pedir informações, receberam informações errôneas, mas eles prosseguiram o caminho e quando viram, a estrela apareceu e parou onde estava o menino Jesus e lá entraram e encontraram ele com sua mãe e José. Então eu desejo a todos Buon Natale, Felice Ano Novo e Buona Fine a tutti. Isto é, bom Natal, feliz Ano Novo, que 2021 seja feliz até o fim.